Então, não se trata de uma perseguição à deputada Carla Zambelli ou qualquer outro parlamentar. Se foi feito, se tem jurisprudência, rigorosamente, o que deve acontecer é que haja a devida cassação. Esse é o ponto central. Nós estamos repercutindo aqui uma matéria que a Fórum deu, acho que fez uma entrevista, né, com você também, sobre estariam Zambelli e Moro no caminho da cassação? Se deixa com a primeira pergunta aí. Certo. Bom, eu acho que a primeira coisa, Ana, para a gente destacar nessa situação é o seguinte: nós entendemos, eu acho que todos que estão nos assistindo, nós temos nas nossas famílias pessoas que tanto apoiaram o presidente Lula quanto pessoas que apoiaram o ex-presidente Bolsonaro. Então, o Brasil ele é muito dividido politicamente e não há nenhuma família, vamos dizer assim, de esquerdistas que não tenha um bolsonarista ou vice-versa. Então, a minha avaliação a esse respeito é uma avaliação que eu quero que seja muito técnica e com base na jurisprudência, com base naquilo que eu tenho visto nos tribunais nesses mais de 10 anos de carreira no direito eleitoral. E falando absolutamente de forma técnica, acontece o seguinte: a Justiça Eleitoral já tem uma jurisprudência consolidada no que tange o abuso de poder político e também no que tange o abuso de poder econômico. Então, no caso particular da deputada Carla Zambelli, o que acontece? Ela já tinha consciência, por meio da sua equipe, por meio da sua assessoria, do que pode ou não pode ser feito numa campanha. Nós já temos conhecimento do caso Marquesan, que é um caso anterior a essa inelegibilidade do Bolsonaro, que disse o seguinte, o TSE: quem propagar fake news, quem se manifestar contra o sistema de votação, o sistema eleitoral, disseminando notícia falsa e atentando contra o Estado Democrático de Direito, essa pessoa vai ter problemas. Isso quem disse foi o TSE, cassando o mandato daquele deputado, e antes da cassação, quando o ministro... Só um segundo, é o Francisquini ao qual o senhor se refere, não? Francisquini, isso, perdão, o deputado Francisquini, deputado estadual Francisquini do Paraná, teve o mandato cassado porque ele acabou divulgando fake news, ataques, no dia da eleição mesmo, ao sistema de votação, e com cassado. Esse é o ponto. O outro ponto é que... Acho que deu uma falhada aqui na imagem. Tá tudo certo agora? Mas já voltou, tá tudo bem. Voltou. Então, retomando. O parlamentar, ele atacou o sistema de votação, teve o seu mandato cassado pelo TSE, perdeu o mandato justamente por essa conduta de ataque à justiça eleitoral, de ataque ao sistema brasileiro de votação. Isso o TSE decidiu e falou: olha, quem fizer isso vai perder o mandato, ponto final. Antes disso, o ministro Fux, em 2018, antes das eleições que levaram o Bolsonaro à presidência da República, ele também já afirmava, nós não tínhamos uma jurisprudência naquele momento, mas ele falava que não tinha dúvida que alguém perderia o mandato em algum momento por disseminação de fake news. Palavras do ministro Fux naquela época. O que aconteceu é que esses parlamentares foram para a disputa já cientes desse tipo de colocação. As regras estavam postas. Então, não se trata de uma perseguição à deputada Carla Zambelli ou qualquer outro parlamentar. Se foi feito, se tem jurisprudência, rigorosamente, o que deve acontecer é que haja a devida cassação. Esse é o ponto central. Doutor, como já existe um processo em andamento em relação a Carla Zambelli, é isso que eu queria saber, porque tem uma decisão em relação a ela sobre se ela vai se tornar ou não ré, né? No caso da perseguição, aquela que a gente mostrou a imagem, agora há pouco, o senhor ainda não estava aqui, a gente mostrou a imagem da perseguição armada no dia da eleição, ou na véspera da eleição. Então, a gente quer saber se aquilo ali, o STF vai decidir em agosto se ela se torna réu ou não. Já existe ação em andamento no caso da Zambelli, que ela pode ser cassada aqui pelo TRE de São Paulista? Sim.
existe ação em relação ao TRE de São Paulo. O TRE de São Paulo é questão de justiça eleitoral. Essa perseguição, esses fatos lamentáveis que, infelizmente, todos nós tivemos o desprazer de ver uma deputada no exercício do mandato correndo pelas ruas de São Paulo de arma na mão atrás de uma pessoa que teoricamente a teria ofendido, mas nada justifica esse tipo de comportamento, ela provavelmente vai se tornar réu no processo no Supremo Tribunal Federal, diante de circunstâncias que daí são na esfera criminal, então não é da esfera eleitoral. Pode ter efeitos também eleitorais, pode gerar uma situação, sim, mas são coisas diferentes, são coisas totalmente diferentes. Em São Paulo, o problema dela é divulgar fake news sobre o sistema eleitoral, é isso? Exatamente. O problema aí em São Paulo é a situação de divulgação, são aquelas ações como essa que deixou o Bolsonaro inelegível, a chamada Ação de Investigação Judicial Eleitoral, a AIJ. Então, é nesse ponto que ela pode ter o problema. Eu acho que, fazendo uma analogia com os casos a julgados, é muito provável, embora não seja legal a gente falar de casos específicos, mas é muito provável que ela tenha esse problema, porque nós temos uma construção jurisprudencial em único sentido. Perde o mandato quem fizer esse tipo de coisa. Doutor, e a questão do Sérgio Moro? Muito discutida, já estão tirando, já tem especulação de que o Requião, a Gleisi e o filho do Zeca Dirceu, já estão pensando em se candidatar a senador pela vaga do Moro. Nossa, o povo especula demais. Doutor, primeiro, se o Sérgio Moro perder o mandato, tem uma eleição extra para ocupar o cargo, porque a ação contra ele parece que pega o Moro e os seus suplentes, não? Isso. Tem muita ansiedade nesse negócio, né? O brasileiro é ansioso, então o brasileiro gosta dessa ansiedade até... Ai, tá caindo. Eu voltei aqui. Renato, volta um pouquinho, porque caiu aí sua... Caiu. Eu estou no 5G aqui, mas mesmo assim, às vezes trava alguma coisa, né? Bom, o brasileiro ele é muito ansioso, né? Então, tem muita coisa que se fala a respeito da nossa personalidade, do pessoal já está repartindo a herança antes da morte do cidadão. Mas a questão básica é o seguinte, a candidatura e o cargo de senador é aquilo que nós chamamos de cargos majoritários, assim como presidente da República, governador do estado e prefeito municipal. A nossa legislação diz que quando essas autoridades elas perdem o cargo, é necessário que haja uma coisa chamada eleição suplementar, que é uma nova eleição, e essa eleição é feita para o mandato tampão, ou seja, para terminar o mandato daquele que teve o mandato cassado. Então, se isso acontecer com o Sérgio Moro, inevitavelmente, no Paraná, haverá uma eleição para o cargo de senador. Não assume o primeiro ou o segundo suplente, mas sim uma nova eleição para o cargo de senador ou senadora, envolvendo particularmente o estado do Paraná, envolvendo particularmente essa vaga. Esse é o ponto, e por isso que, já diante de um adiantado do processo, as forças políticas locais já se movimentam, né? Tem ex-senadores pensando no cargo, como o caso da própria Gleisi, Requião, Álvaro Dias, que era o senador até então, antes do Moro entrar. Então, tudo isso faz parte do jogo. Em relação ao mérito do processo, é mais também uma situação de jurisprudência. O caso dele se aproxima muito com o caso da senadora Selma, que perdeu o mandato, senadora... A Moro de Saias? Que era chamada de Moro de Saias, juíza Selma e tudo mais. Era a forma que as redes sociais a chamavam. E o que aconteceu com a juíza Selma, que foi um caso muito paradigmático na justiça eleitoral? Ela teve gastos vultuosos na pré-campanha. Por que acontece? Olha só a ironia. A campanha, ela pressupõe gastos que são contabilizados e são levados formalmente à justiça eleitoral. Então, cada real que entra na campanha, cada real que sai da campanha, ele é contabilizado e ele é prestado contas.
Agora, na pré-campanha, nós temos um limbo jurídico que é de bom tom que o candidato apareça na condição de pré-candidato, mas que não utilize recursos vultuosos, até recursos com mais dinheiro, no caso da Selma, do que empregados na própria campanha. Então, esse que é o problema central. Se você tem uma regra, e essa regra é válida a partir de 15 de agosto até o dia das eleições, que é no primeiro domingo de outubro, o sujeito tem X para gastar de campanha, ele não pode gastar 2X antes desse período de 15 de agosto. A acusação que foi feita à juíza Selma e que foi considerada procedente, ela perdeu o mandato, foi por isso, gastou muito na pré-campanha. O que se tem em relação ao Sérgio Moro é justamente isso, recurso não contabilizado, utilizado em demasia na pré-campanha, que distorceu o pleito, distorceu a disputa entre os demais candidatos, dando Renato, uma visibilidade muito maior. E uma pré-campanha em que ele era pré-candidato a presidente, não é? Exatamente, uma situação que também gerava uma exposição que é uma hiperexposição. O sujeito chega falando que é candidato à presidência da República, então tem uma exposição gigantesca. O próprio partido que ele estava, o Podemos, faz gastos financeiros visando uma candidatura presidencial. Daí chega na hora H, ele troca de partido e fala, não é bem isso, não. Eu saio candidato ao Senado. E daí a campanha já está pronta, já está tudo preparado. O curso não tá foi... caindo. Voltou. Você estava falando que está tudo preparado, a campanha está pronta, tudo preparado. A campanha está pronta, está tudo preparado, e o candidato chega e se apresenta como um novo nome, quando na verdade não é um novo nome, a campanha está feita. Então, esse é o ponto, é o abuso do poder econômico, gastou dinheiro demais na campanha, e esse dinheiro não foi nem sequer contabilizado. É uma ironia em se pensar que vem de um candidato que se fez justamente com o discurso de combate à corrupção, de combate ao Caixa 2, de lisura e transparência. Doutor, quer dizer, o Moro estourou o limite de 4,4 milhões por candidato ao Senado, é isso? Ele acabou estourando esse limite. Ele estoura, e não é nem só o próprio estouro em si. Objetivamente, ele estourou o limite. Mas não é nem só isso. Ele gastou mais do que isso na pré-campanha. Então, a pré-campanha... Veja só, nós temos agora eleição municipal no ano que vem. Claro que todos os municípios nós já sabemos mais ou menos quem serão os candidatos. Então o sujeito vai lá, faz um negocinho na internet, faz uma live, dá uma entrevista, até funciona um pouquinho, mas ele não pode descer uma enxurrada de recursos agora, nesse período, para falar de outubro do ano que vem. Esse é o ponto. Foi gasto dinheiro, muito dinheiro, para se propalar as ideias do pretenso candidato. E daí, quando começou a campanha, ele já estava com tudo pronto. O pessoal estava indo, ele já tinha ido, voltado, ido novamente. Então, doutor, esse é o ponto. Uma última observação. O Moro tem atacado muito o PT, porque o PT é antidemocrático. Mas o PL não é parte dessa denúncia contra ele? O PL do Bolsonaro? O PL do Bolsonaro, eu acredito que ele também não seja atualmente uma pessoa muito querida no Podemos do Paraná, até porque ele deixou o partido. Esse tipo de discurso, essa retórica, a gente tem que ver assim. Claro que o Moro tem todo o direito de fazer essa vitimização. Isso é natural. Eu, em 10 anos de advocacia, sempre quando alguém está perdendo, o cara fala, eu estou sendo perseguido, meus inimigos querem me acabar. Sempre isso acontece. Toda vez que eu vou lá e, como advogado, ganho, derrubo uma candidatura, o sujeito me ataca o meu cliente. É normal isso. E no caso do Moro não vai ser diferente. Se tem o PT e o PL contra ele, ele está falando que ele é alvo
de um grande sistema de perseguição, porque ele é o bastião da moralidade. Isso é retórica política, mas isso é totalmente irrelevante porque é a lei. Se a lei está posta e se as regras do jogo são colocadas, não tem que se dizer em perseguição, nada disso. Ele mesmo tinha esse tipo de discurso. O próprio Sérgio Moro dizia: o rigor da lei, o meu trabalho, palavras dele, o meu trabalho é técnico, se alguém transgrediu a lei, tem que pagar por isso. É exatamente isso que se espera em relação ao Sérgio Moro. Se ele cometeu o abuso do poder econômico, se ele cometeu gastos excessivos durante a pré-campanha que não são permitidos, e se há uma jurisprudência toda construída dizendo, olha, em casos como esse, se caça o mandato, não tem que se falar em perseguição, tem que se falar em cumprimento estrito da lei e das decisões da própria Justiça Eleitoral que já estão assentadas.